Olá, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e dê uma olhadinha no programaço de hoje. Esse livro, ele realmente assim, é um livro que nós entregamos em janeiro de 2022. Foi um parto, então eu digo que Elas e o Agra é meu filho. Algumas pessoas me perguntam como você foi entrar, né, no ramo da beleza. Eu sempre, desde criança, sempre me encantei por esse universo. A internet prega algumas coisas para as pessoas assim, que elas acabam se colocando dentro de caixinhas que não pertencem a elas. Tem cliente que ele não abre mão de um brinco um pouco menor, mas em compensação nós temos aquelas clientes estilosas, aquelas pessoas que gostam daquelas peças um pouco maior, independente do local. Você é a primeira da sua família na sua área? Não, eu já tenho meu pai, né? Seu pai? Meu pai que também fez a carreira jurídica, só que ele é delegado. Agora delegado aposentado. Delegado né? aposentado? Sim. 45% desses pacientes, quando descobrem o câncer, têm um diagnóstico de câncer, já estão desnutridos. Então a nutrição ela entra com um peso muito importante em recuperar esse paciente antes de iniciar um tratamento. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E vamos às dicas de filmes para você curtir o seu final de semana. Anota aí. E para quem gosta de refletir e pensar no futuro, segue mais um filme de drama, Meu Pai. Uma produção ganhadora de diversos prêmios, incluindo o Oscar de melhor ator para Anthony Hopkins. Baseado em uma peça de teatro, a trama conta sobre um homem idoso que está cada vez mais vulnerável, mas nega a ajuda da filha e passa a entrar em um mundo paralelo, suspeitando de todos e de seu entorno. There's something funny going on. Where's the painting? What painting? Believe me, there's something funny going on. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? No, it's been going on for some time. It's me. Anne! Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. I don't need any help. Mães Paralelas. O drama traz assuntos complexos mostrando a maternidade sem idealizações e traz Penélope Cruz como protagonista em uma narrativa emocionante e sensível. A história gira em torno de duas mães solos que se conhecem no hospital e entram em trabalho de parto no mesmo dia. Es muy morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Ah, mi amor, ¿qué es esto? Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues entonces sale tu padre. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? ¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. ¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
Agora vamos de ação. Agente Infiltrado. Esse filme promete adrenalina e suspense, seguindo os passos de Adam Franca, um agente secreto que busca frear um ataque terrorista de um grupo de mafiosos. Entretanto, ao conhecer e se afeiçoar ao filho de um dos criminosos, Adam terá que fazer escolhas difíceis. Você vai se infiltrar na organização dele. Conquiste a confiança dele. Teve uma briga ontem. O cara novo. Parece que o cara bate que nem o Tyson Fury. Dá um soco e volta. A gente vai no zoológico. Você vai? Desde ontem seu nome não me sai da cabeça. Adam Franco. Eu não quero um chofer pro garoto. Quero um guarda-costas. E a partir de agora vamos ter um bate-papo espetacular nesse lugar incrível com essa excelente profissional. Laísa Calonga, muito obrigada por nos receber. Imagina. Eu estou aqui assim encantada com essa sala delícia, e com o seu retorno ao nosso programa. Ai, que maravilha. Eu estava aguardando ansiosa, né? Ansiosa estávamos nós, né, minha gente? Toda vez que você participa aqui do nosso programa, a gente consegue transmitir para os telespectadores muitas dicas, muita informação e também motivação, né? Aquela vontade de ser a sua melhor versão, de se cuidar. Eu acho que o seu trabalho, que é a especialidade que você tem, especialista em cabelos e noivas, viu, minha gente? Que é um dos temas que a gente vai passar aqui com propriedade, porque estamos com a Laísa aqui. É algo que transforma vidas, né? O cabelo é algo que muda muito na nossa imagem, manda muito na nossa imagem. Normalmente eu costumo dizer que o cabelo emoldura o nosso rosto. Sim. E ele transmite, é uma da primeira comunicação nossa, né? É a primeira leitura que a pessoa faz ao te encontrar, é olhar se você tá bem cuidada, se você tá com algum problema ou não. Porque ele transmite a imagem que você quer. Eu tô bem cuidada, viu, minha gente? Olha só esses cabelos maravilhosos feitos pela Laísa. E a Laísa nem se fala, minha gente, esse cabelo maravilhoso. Você sempre foi apaixonada por cabelos? Elga, eu costumo dizer que algumas pessoas me perguntam como você foi entrar, né, no ramo da beleza. Eu sempre, desde criança, sempre me encantei por esse universo. De moda, de cabelo, de beleza. Tanto que a minha primeira formação, eu sou esteticista. Olha, eu não sabia dessa. Eu sou esteticista, eu sou especialista em didática, docência do ensino superior, já dei aula, já formei, já capacitei vários Ela escondeu esse tempo. Você esteve no programa, eu acho que você não contou essa parte. Tempo, né? Tanta coisa. Que legal. E são conhecimentos que se conversam, que agregam, né? Isso. E por quê? Porque eu venho de uma formação na minha casa de que a minha mãe sempre falou, você pode ser o que você quiser, mas você vai estudar. Então tem que fazer bem feito. Isso! E a minha mãe sempre falou isso pra mim. Minha mãe é educadora, minha mãe é pedagoga. Eu venho de uma família... Sua mãe? Neide. Dona Neide fez muito bem, de verdade. Todas nós agradecemos, né? Aproveitar, né? A gente tem que agradecer a nossa mãe. Estamos chegando no Dia das Mães. E a minha mãe sempre falou, minha filha, faz o que você quiser. E ela sempre entendeu que eu tinha em mim esse quê criativo. Legal, Laísa. Sempre fui criativa, sempre estive envolvida em tudo que volta para a criatividade.
E eu falei, o que eu vou fazer? E quando eu fiz a faculdade de estética, quantos anos eu tinha? Há 13 anos atrás, eu tinha novinha. Não tem aquela maturidade, Não, né? e eu falei assim, eu vou fazer estética porque puxa pra beleza. E com o passar do tempo, eu falei assim, eu acho que eu não quero. Eu comecei a trabalhar com estética, sempre gostei, porque acho que uma coisa puxa a outra. Com certeza. Eu falei pra minha mãe, eu gosto tanto de cabelo. Ela falou, vai, então eu sou cabeleireira por escolha. Se encontrou, se encontrou, de talvez verdade, diferente, né? de outras pessoas, de outras famílias, que normalmente vem cabeleireiro, vem a mãe, vem a avó, Sim, né? aí todo mundo vem. Isso, normalmente é uma profissão que vai passando de pai pra filho. Verdade. Eu sou a primeira cabeleireira da família. Sério, a pioneira. E eu acredito, assim, que é um talento que foi construído, né? Um talento construído, porque você, embora você já identificou sua aptidão, mas você veio se conhecendo na prática, na verdade. prática. E foi uma escolha mesmo, foco em cabelo. Eu escolhi ser cabeleireira. Que maravilha. A gente agradece muito, né, da gente, como eu já falei mais uma vez, porque eu acredito que quando você faz algo que você realmente ama, você identificou, experimentou outras coisas, mas aquilo te chamou sua atenção de uma forma que te conquistou e é isso Uma que você paixão, quer fazer. né? Sim, Uma paixão. a gente cada vez vai ficando melhor, né? Melhor. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, gosto de estar em dias com conhecimento, sabe? Entendi. Sempre investindo. Sempre. E eu em procuro conhecimento, tanto. que faz a diferença. Isso, né? tanto conhecimento específico na área de cabelo, quanto conhecimento em me relacionar com pessoas. Porque um cabeleireiro o que mais faz é se relacionar. É uma oportunidade ali, né? A gente conversando. Eu acredito que é uma terapia para quem vem aqui conversar com a Laísa, gente, porque a Laísa é maravilhosa, sabe? Ela tira tudo da gente. Obrigada. A gente quer realmente conversar. Laísa, hoje nós estamos vivendo um momento, o mundo está oferecendo aí, advindo da tecnologia, né, produtos maravilhosos. Então eu acredito que cursos não faltam. Então essa especialização voltada para todas as oportunidades que o mercado oferece faz a diferença na hora da entrega, né? Na hora da entrega, você estar apto a trabalhar com a tecnologia específica de cada produto é importante. Sim. Eu costumo dizer que eu sou uma das cabeleireiras mais chatas que você vai. Eu nunca me fecho com uma marca. Porque, além de tudo, como tem o peso da estética, eu sou cosmetóloga. Olha. Então eu vou ali atrás do rótulo. Então eu não me fecho com um produto. Entendi. Entendeu? Olha, a gente vai conversando, Não é uma- nós vamos entendendo o que compõe esse talento todo. Eu não me fecho a uma marca, não é um produto. O que acontece? Às vezes, pra mim dá certo alguma coisa, pra você Perfeito. outra. Então essa tecnologia que oferece várias marcas, a gente consegue agregar um trabalho com excelência. Entendi. Cada ser humano é diferente, né? Você realmente não pode fechar. Sim. Como a linha cosmética trata uma linha específica, você Sim. agrega ele a cada indivíduo. Entendi. Então tem uma gama de produtos, né, pra gente trabalhar com maestria na área de cabelo. Eu falo de cabelo, de pele, de tudo, né? Sim. Então, E você aprende, eu acho, que a cada todo dia, né? Todo dia que você senta ali na cadeira, trabalha com o cabelo apesar de que você tem uma clientela, assim, muito fiel. Inclusive, até, a Laísa, hoje, você tem uma parceria aqui com o Condessa. É isso? Isso. Hoje Está eu atendendo sou, aqui. Eu sou colaboradora aqui no Salão Condessa, que foi onde eu comecei praticamente a minha trajetória Olha só. de cabeleireira. Foi no Viu? salão. Quando você realmente constrói uma trajetória com muita honestidade, com muito comprometimento, as portas sempre estão abertas, Graças né, amiga? a Deus. E você girou, mas voltou a um local que tem tá agregado à sua história, A minha né? história. Após 7 anos eu voltei pro Salão Olha só que Condessa. legal. E voltando pro Condessa, eu tô trazendo uma nova leitura da entrega de nossas noivas. Por isso que estamos aqui. Eu já ia falar, tá todo mundo olhando, falando, nossa, que local lindo, que ambiente gostoso. Que é também uma parte, assim, que eu acho tão gostoso trabalhar com esse momento especial na vida
das pessoas, que é o casamento, né? As noivas. Momento ímpar, né? Momento ímpar, lógico. É um sonho. A pessoa passa, aliás, a mulher geralmente, né? Porque o homem, ele, às vezes, ele dá mais atenção, mas nós, mulheres, passamos uma vida inteira sonhando com esse momento. Então, que responsabilidade, né? E acho que além da responsabilidade, temos que trabalhar com paixão. Isso é um dos dias mais importantes da vida de uma pessoa. É um momento em que ela agrega a vida dela a uma outra pessoa, uma construção de uma família. Bem isso. Isso, então... E muitas coisas estão acontecendo nesse momento, né, Laísa? A pessoa tem uma chuva de emoções, né? E que nós, como profissionais, acredito que temos que ter discernimento em como conduzir essa noiva nesse dia tão especial, com a família, com a mãe, com o pai, com irmãos, né? É verdade. Então, não é apenas vir aqui, se arrumar, você receber todo mundo, é muito mais que isso. Quero agradecer imensamente a participação aqui, de poder divulgar os produtos, divulgar as ações hoje, que muitas, não só mulheres, né? Sim. Eu digo assim, que todas as pessoas que realmente fazem uma defesa e contribuem também para o desenvolvimento do agro no Brasil. Que é maravilhoso, né? Impulsiona não só o nosso estado, como o nosso país. Exato. Hoje o agro, ele comanda a balança comercial no Brasil, né? Olha, Vanice, vamos iniciar falando sobre as suas atividades, que são inúmeras, e eu estou assim, louca para saber muita coisa em relação a você. Você é consultora, mentora, trabalha com agroturismo, que eu fiquei muito interessada, mas eu quero iniciar falando dessa obra, esse livro maravilhoso, Elas e o Agro. Eu acredito que foi uma experiência que você adquiriu através de 13 mulheres que atuam nesse segmento e que tem muita história para contar, né, Vanice? Eu gostaria até assim, Elga, às vezes as pessoas falam, Vanice, você fala muito dos outros, você fala muito do trabalho que você faz com seus clientes e você não fala de você. Esse livro, ele realmente, assim, é um livro que nós entregamos em janeiro de 2022, foi um parto, então eu digo que Elas e o Agro é meu filho e de todas as outras coautoras, porque lá em 2020, como eu comecei a participar de alguns movimentos de mulheres no agro, eu vi a necessidade de eu fazer a junção da minha essência familiar, que hoje minha família, a gente tem fazenda no interior do Mato Grosso há 50 anos. Nossa. Fazer a junção da essência familiar minha com toda a parte profissional que eu vim ao longo dos anos, de 20 anos, trabalhando no eixo do turismo, principalmente no turismo de lazer. E a partir daí eu queria escrever um livro. Eu falei, eu tenho que escrever minha história, quero escrever minha história. Mas aí quando eu fui conversar com a editora, ela falou, por que você não faz isso com outras mulheres? E aí eu vi a necessidade de eu ter voz e de eu poder dar voz para outras mulheres. Você sentia um espaço que precisava ser preenchido, só que a sua história se conecta muito bem com as suas atividades profissionais agora, atualmente. Porque, assim, tudo que você vai desenvolvendo, eu gosto de muita coisa com velocidade, né? Eu falo assim, eu gosto de trabalhar, crio velocidade, faz a entrega, corrige o percurso, né? Eu faço muito essa correção no percurso, isso em mentorias a gente vê muito isso, você não segue uma linha reta. E a partir do momento que a gente criou, que eu trouxe o livro, eu também comecei a trazer o turismo para dentro do agro. Comecei a fazer todo um projeto de agroturismo, de comercializar isso, que é você trabalhar propriedades rurais, agroindústria, empresas, para comercializar o serviço. Isso ainda é muito, entre aspas, muito novo no Brasil, na questão da aplicabilidade. Porque já existe, já fazem isso, mas a gente não tem esse valor
precificado hoje, comercializado no Brasil. Olha, eu quero falar muito sobre isso, é muito interessante e na realidade a gente precisa dar mais voz a isso. Mas como foi, conta pra gente, essa seleção das 13 mulheres para o livro Elas e o Agro, como é que foi ganhar experiência através de cada uma delas? Experiência, como foi essa seleção, foi bem dolorida. Eu imagino. Eu comecei a fazer esse trabalho em janeiro de 2020, veio a pandemia. Sim. E aí, como uma coisa nova, por quê? Porque às vezes você vê mulheres sendo contadas as suas histórias. Você tem jornalistas contando história de mulheres, você tem mulheres contando isso em eventos, mas elas não materializam suas histórias e elas mesmas não escrevem suas histórias. E aí eu fui atrás de mulheres. Pasmem, para a gente trazer 20 mulheres numa obra, você tem que convidar em torno de 70, 80 mulheres. Olha só! Sim. E mas essa seleção, no caso, você convida mais 70 e aí não vai aceitando. Aí não aceita. Entendi. Aí eu vou até te contar todas essas objeções. Por favor. Porque nesse livro, para chegar com 13 coautoras, eu convidei mais de 220 mulheres. Vanice! Nós entramos em janeiro de 2020, entramos na pandemia. Nós tivemos mulheres que, com problema, algumas tiveram familiares com problema de saúde. Nós tivemos, eu vou te contar uma história bem detalhada. Não detalhada, mas muito, muito diferente do que a gente teve. Eu tive mulheres que se separaram durante a pandemia e falou, Vanice, eu não quero mais ouvir falar de agro, não. O capítulo pronto, ela não quis fazer a divulgação e materializar. Então, a gente teve mulheres que viraram quantas, a maioria, Elga, Vanice, mas por que eu vou contar minha história? Eu não tenho nada para contar. Olha Quantas e quantas falaram isso, sabe? De não ter a valorização da sua história, de não enxergar a sua história como uma história de inspiração para outras mulheres. Isso é importante E aí eu falava, gente, se eu acho que a minha história, que assim, a minha área profissional veio do turismo, a minha essência familiar, eu estou querendo contar agora porque para mim é uma joia, um tesouro escondido de toda a jornada que meus pais fizeram, que a minha família fez, e de repente as mulheres viravam e falavam, não tem nada, sabe? Produtoras rurais, profissionais, elas viravam e falavam, não tenho nada para contar. Olha só. E aí, diante disso, não fui eu que fiz a seleção, foram elas que se escolheram. E aí chegou, felizmente, nessas 13, e aí daí o processo se deu como? Você fez uma entrevista, como é que foi? Aí eu fiz o convite a todas elas e elas foram aceitando, se desafiando a contar a sua história. É um desafio, né? É um desafio. É um desafio grande. Para mim, gostoso, mas é um desafio. Porque nesse livro, nesse primeiro volume, eu sou organizadora e sou coautora. Então, eu sou uma organizadora, eu sou voluntária. É porque eu sei a importância de eu poder oferecer a minha história para toda uma comunidade, para mulheres conhecerem a minha história. E eu queria que outras mulheres também... Isso foi gerando uma paixão para eu poder colocar isso para o mercado, para eu colocar... E eu fui percebendo no Brasil que tinha várias mulheres do agro fortes que falaram sobre empreendedorismo, que falaram sobre advocacia, mas não contaram a história delas como um todo. A família, o esforço, as conquistas, a superação, o desafio. E aí é o profissionalismo que elas tiveram durante esse tempo. Então, eu queria que elas contassem todos esses detalhes dentro de um capítulo delas, né? Que nos molda também, né, Vanice? Acho que faz parte da nossa história. É muito importante você falar, até para a pessoa entender como é que foi construída essa pessoa que está aqui agora, nesse momento. Exato. É incrível porque... como eu fiquei muito tempo no turismo, as pessoas falavam, mas o que você tem a ver com agro? Aí eu falei, não, simplesmente a minha infância toda foi tomando leite no curral mesmo, né? Na época a gente tomava leite direto da vaca. Sobre a sua família, 50 anos, eu falei, meu senhor. E até hoje ela não tinha feito esse link ainda. E a gente fala que aqui no Mato Grosso, principalmente, tem muitas histórias que se fundem muito parecidas. Por quê? Porque são muitas histórias de pessoas, de fazendeiros, de empresários que vieram do sul,
que abriram suas terras, que tiveram dificuldade com infraestrutura. Então, assim, muito das histórias de infância dessas mulheres, elas se infundem muito, são muito parecidas, sabe? O esforço, né, de início. E depois disso, esse esforço, ele se transformou em vivência, em paixão, em orgulho, que é o que a gente vê hoje dentro do agronegócio, né? Que as pessoas se orgulham de trabalhar, de fazer essa defesa, de construir, de fazer com que mais pessoas se insiram dentro do mercado. Hoje a gente sabe o tanto que o agronegócio é pujante, não só no Mato Grosso, mas todos os outros estados, né? É a principal oportunidade, né, que a gente tem hoje, né? Hoje, eu acredito que a falta de conhecimento em relação à alimentação, né, doutora, é um ponto bem crucial. As pessoas precisam buscar esse conhecimento e assumir essa responsabilidade, né, doutora? Isso é verdade, porque em um momento em que a gente tem tantas informações, mas esse excesso de informação gera dúvidas. E a gente acaba voltando àqueles hábitos antigos e aqueles hábitos que não são muito bons dentro de um padrão nutricional. Então a gente precisa melhorar isso aí. Sim. Voltar um pouco às nossas origens, enfim, temos um universo imenso para trabalhar. A doutora trabalha nessa parte junto com a Oncolog, né, que é uma clínica especializada em tratamento de câncer. Então tem o trabalho de prevenção para o câncer e também durante o tratamento, né? A doutora poderia nos contar como é que funciona? Exatamente, nós temos um trabalho de prevenção, de educação alimentar com esse paciente, até porque o paciente, quando ele chega à clínica, ele pode estar com alguma comorbidade ou não. Nós temos síndromes metabólicas, pressão alta, diabetes, algumas doenças genéticas hereditárias que já tem algum familiar com aquela doença. Então a gente começa esse trabalho de prevenção, de recuperação desse paciente desde lá do início. Não precisa necessariamente estar já com um diagnóstico oncológico fechado. Então a gente já começa um trabalho de prevenção, de melhor educação alimentar, adequar a rotina do paciente ao que ele precisa naquele momento. E a posterior isso, após um diagnóstico já fechado do câncer e posteriormente o tratamento efetivamente muda essa dieta, doutora? Muda completamente, Elga. Nós temos assim dados de que 45% desses pacientes, quando descobrem o câncer, têm um diagnóstico de câncer, já estão desnutridos. Então a nutrição ela entra com um peso muito importante em recuperar esse paciente antes de iniciar um tratamento. Então esse paciente ele já chega por mesmo da comorbidade da doença, o metabolismo acelerado, com baixa massa muscular. Então a gente precisa recuperar esse estado nutricional do paciente para ele iniciar um tratamento com a sua imunidade boa, melhor, para passar durante o tratamento melhor resposta a tudo que vai ser proposto ali pelo médico, porque a nutrição entra como uma equipe multidisciplinar. Sim. Você vê o tamanho da importância, né, que é a nossa alimentação. E a gente, às vezes, passa despercebido no dia a dia as nossas escolhas. Temos que levar a vida fazendo boas escolhas, doutora, mas para isso precisa saber, né, quais são elas, né? Pois é, a gente tem muitas dúvidas em relação também a isso, eu tenho alguma doença dos meus pais, eu herdo isso dos meus pais, eu passo isso para frente. Então a literatura hoje nos diz, as pesquisas científicas, temos vários estudos que a gente herda não só a questão biológica, mas a gente herda principalmente os hábitos da família. Então a questão hereditária às vezes é 10%, é muito baixa, mas a questão dos hábitos alimentares de uma forma geral, a gente passa de geração para geração, a gente herda dos nossos pais e passa para os nossos filhos. Então cabe a você, naquele momento, querer mudar aquele diagnóstico. Não é porque meu pai, minha mãe, minha avó tem diabetes, teve um câncer, eu também vou ter. Então isso pode ser mudado com a nutrição preventiva.
Olha que maravilha. Então, inserindo alimentos de boa qualidade, mudando a rotina alimentar desse paciente, a questão biológica dele também é alterada. Doutora, lógico, cada indivíduo é único. Cada pessoa funciona de uma forma e tem uma resposta diferente, lógico, a cada dieta. A gente hoje em dia, a gente tem a clareza sobre isso. Mas o que funciona? Quais seriam, assim, as boas escolhas? Primeira dica, número 1, que não pode deixar, o que a gente tem se falado muito, a gente tem ouvido muito, a questão dos ultraprocessados. Por quê? A gente, voltando à questão oncológica, de síndromes metabólicas, doenças crônicas de uma forma geral, essa inflamação crônica do nosso organismo, seja quando não é hereditária, a questão de idade, né? Também a gente tem esse fator importante, e os hábitos de vida, às vezes sedentarismo, alimentação, agentes químicos, poluição, radiação, enfim, nós temos N fatores. Tabagismo, alcoolismo, álcool, tudo isso é o quê? Um agente agressor que ao longo do tempo, ao longo dos anos, tudo a longo prazo, 10, 15 anos, vai se tornar uma doença metabólica. Então, o preventivo entra dessa forma. E os ultraprocessados estão ligados diretamente a produtos químicos. Entendi. Então, nós estamos trocando o nosso alimento, aquele alimento in natura que veio lá do sítio, nossas frutas, legumes, verduras, por um produto que é altamente inflamatório, que não é um alimento, ele é um comércio, é um produto comercial. Então, uma coisa é você ter isso eventualmente na sua vida, outra coisa é você fazer isso à base da sua alimentação. Então, por ser um produto altamente palatável, com excesso de conservantes, para ter uma durabilidade maior, é um alimento que financeiramente também é muito viável. Então, acaba entrando na sua casa de uma forma muito natural. Nós temos acesso a qualquer lugar, diferente do que um alimento de verdade, que estraga muito rápido, faz com que a gente vá mais vezes no supermercado. Então, essa troca da alimentação está adoecendo a nossa população e é muito importante. E isso está começando desde as nossas crianças até o mais idoso. Então, isso precisa ser revisto. A base da nossa alimentação, 50%, precisa ser de frutas, verduras e legumes. Entendi. É o que falam, né? Comida de verdade. Comida de verdade. Aquela que sua bisavó reconheceria como um alimento. Sim. Essa mudança de hábito mesmo, né? Você mudar a sua alimentação. A doutora acredita que as pessoas estão assumindo mais essa responsabilidade? Hoje, recebendo no seu consultório diariamente, aumentou a procura de pessoas que têm essa preocupação com a alimentação de uma forma preventiva, evitando doenças? Tem. É interessante porque a gente ainda tem, às vezes, uma ideia de que a nutrição é mais uma questão estética, mas não, a população já está tendo uma consciência melhor, né? Esse vem o nosso trabalho de conscientizar a população. Então, eu recebo em consultório crianças, idosos, homens, casais, famílias que estão preocupados em melhorar essa alimentação, porque sabe que algo está errado, mas não sabe por onde começar. Sim. Por onde começar? Porque tá tudo, o hábito é uma coisa tão natural que você tem dificuldade para sair daquela rotina. E às vezes acabam adaptando uma dieta muito restritiva que a médio e longo prazo não se sustenta e acaba voltando aos antigos hábitos, retornando a ganho de peso ou baixa imunidade. Então o nutricionista ele tem esse papel muito importante de fazer com que o paciente entenda qual alimento vai fazer bem para o dia a dia, vai fazer bem para a saúde dele e para a família.
E que ele consiga adaptar a rotina dele, né? Ao Às vezes dia a muitos dia. têm aquela ideia de que eu vou me alimentar bem, é muito complicado, tem alimentos que eu nem sei como manusear, às vezes que eu nem encontro. Isso não tem nada a ver, né, doutora? Porque às vezes a pessoa já nem dá esse passo acreditando que seria muito difícil essa mudança. Muito difícil. E às vezes a gente tem uma ideia também que são produtos caros. Sim. Mas na verdade a gente trabalha muito isso em consultório. Chegou no mercado, o que tiver na promoção, o que tiver o melhor preço, você leva, desde que seja fruta, verdura, legumes, trabalhe nas cores. Quanto mais cor, melhor. Variedade. A fruta é importante, mas eu não posso comer somente banana. Eu preciso ter uma variedade dessa vitamina, dessa fruta. Eu preciso ter laranja, maçã, goiaba, manga, abacaxi, enfim. Nós temos uma variedade no nosso país tão imensa que nós temos que aproveitar isso, voltar realmente às origens. Doutora, eu sei que a sua trajetória é um exemplo muito grande de força, de luta. Então, eu gostaria muito de saber, você é a primeira da sua família na sua área? Não, eu já tenho meu pai, né? Seu pai? Meu pai que também fez a carreira jurídica, só que ele é delegado. Agora delegado aposentado. Delegado aposentado? Sim, mas assim, de toda a trajetória da família, só os dois até hoje, né, conseguiram destaque dentro da área jurídica, né? Então, o seu exemplo foi o seu pai? Sim. Sério? Desde o início já chamava a sua atenção? Sim, chamava, né? E olha, para uma mulher, né? Olhar um delegado, geralmente, é uma profissão que você precisa ter eu acredito que muitos... firmeza, Isso, muitas mulheres antes falam, eu não vou ser delegada porque é um ambiente meio masculino. E isso aí não te impediu, não, como é que eu posso te falar assim? Não me fez que eu desistisse, né? Isso, intimidou, doutora, intimidou. Né? Isso te intimidou? Não. Assim, na verdade, quem não queria que eu entrasse para a carreira jurídica era ele. Ele Sério? preferia que eu fosse para a área de medicina, odontologia. Eu acredito que o pai como uma proteção, né? Como uma proteção. Mas você não eu seguiu o conselho? Não consegui o conselho porque o meu perfil era outro, né? Entendi. Exatamente. Mas quando que te despertou, assim, de verdade? Porque geralmente essa maturidade para a gente saber o caminho que quer seguir, ela não chega tão cedo. Como foi para você? Foi mais na época, no período do segundo grau, quando a gente está estudando, se preparando, né? Aí você vai analisando as profissões, né? Eu sempre admirei o meu pai, né, nessa área, né? Mas e aí eu fui criando mais gosto ainda, né? Aí eu fiz a faculdade, comecei a trabalhar em escritório de advocacia, depois fiz alguns concursos, né? Comecei a trabalhar e cada vez mais me apaixonando pelo direito e pelas possibilidades que ele proporciona, né? Sim, as possibilidades amplas, né? Amplas. Até mesmo uma questão de posição, mas também o impacto que você tem diretamente na vida das pessoas, né, doutora? Exatamente, né? De poder fazer algo a mais. Sim. Né? Eu acredito que nós, como mulher, você é mais sensível, diríamos assim, doutora? Sim. Assim, mas no criminal, como funciona isso? Mas assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber dosar, saber separar as coisas, né? Justamente, principalmente numa área como a que eu atuo, que é o tráfico de entorpecentes, né? Você lida com todo tipo de pessoas ali dentro, né?
tem toda um emaranhado de situações, né? Então, assim, a gente tem que ter a firmeza, mas sem perder o lado humano também. Isso eu acredito que é uma briga dentro de si, né? Você busca muita evolução, doutora, como ser humano? Eu busco bastante, né? Porque esse é o nosso equilíbrio, né? Sim. A nossa vida, nosso espiritual tem que tem que acompanhar a nossa profissão e a nossa carreira, porque a gente tem que ter um equilíbrio, né? Doutora, eu sempre olhei, eu sou advogada de formação também, hoje não exerço, mas advoguei durante muitos anos. E eu lembrando de quando eu estudava, o criminal, por mais que era uma matéria que eu ia muito bem, sabe? O processo criminal e o processo penal e penal. Eu tirava as melhores notas, mas me intimidava, assim, eu falava, olha, lidar com esse lado do mundo, sabe? Me intimidava. Eu falava, eu não quero viver isso. Mas no caso da doutora, isso nunca foi algo que de alguma forma, você parou para pensar sobre isso? E atuando nesse segmento durante todos os anos que a doutora está no criminal, isso foi positivo? Te melhorou? Como é que funciona isso? Geralmente o criminal é o patinho feio da área jurídica, né? Mas assim, eu fui me apaixonando cada vez mais, assim, eu já atuei na área, no civil também, mas assim, eu me identifico mais com o criminal. Cada dia são desafios, uma necessidade da gente estar sempre estudando, e principalmente, assim, é um desafio muito grande por causa das legislações que mudam diariamente, né? Sim. Principalmente no nosso país, que não tem muita segurança jurídica, né? Entendi. Doutora, falando nessa parte do direito, da legislação, o mundo mudou muito, né? Então, você precisa se adaptar à realidade que nós temos hoje. Isso aí é algo, diariamente, a doutora vive isso? Sim, diariamente, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, assim, às vezes assim, mudando o nosso posicionamento em relação a determinadas matérias, né? Entendi. A doutora, ela atua em tráfico de entorpecentes? A doutora falou? É uma vara especializada em tráfico de entorpecentes aqui em Cuiabá. E o enfrentamento aqui na nossa região é muito grande? É muito grande, né? Infelizmente, assim, o crime organizado tem se evoluído muito, se aperfeiçoado, tem dominado muitas regiões dentro do nosso estado, né? Sim. E a gente tem que estar, assim, sendo atuante, né? Entendi. Doutora, tem uma parte do seu lado profissional que a doutora atua também, que é o tráfico de pessoas. Exatamente. Doutora, eu falei antes de iniciarmos essa entrevista, a gente podia tocar nesse assunto, porque quando falamos sobre isso, a gente imagina como se fosse um filme, né? Isso não acontece na realidade, isso é ficção. Mas é muito real, doutora? É muito real. E, na verdade, é muito real e é um crime invisível, né? Tão real que é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo. Nossa! Né? O tráfico de pessoas só perde para o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Ele movimenta anualmente 32 bilhões de dólares no mundo. Meu Senhor! A gente não tem noção dessa realidade, né, doutora? Não tem noção, né? E assim, ele acontece de uma forma invisível, velada, que muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe. Sim. Inclusive, algumas vítimas custam para se despertar e descobrir que ela foi vítima de um tráfico de pessoas. Doutora, a senhora poderia dar um exemplo para a gente conseguir assim, se aproximar o máximo possível desse entendimento? Um dos exemplos mais comuns, assim, que é uma das atividades que tem o maior índice de vítimas, é principalmente o tráfico de mulheres e crianças para fim de exploração sexual. Nossa. Né?
Geralmente, às vezes a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, ela recebe uma proposta para ir para um lugar para ser modelo, ou às vezes assim ela até sabe, para outro país, até sabe que vai para prostituir, né? Mas aí quando chega no local, ela se depara com uma situação totalmente diferente do que... É como se fosse uma escravidão? É, uma escravidão, um regime de servidão, né? Elas têm toda a sua liberdade privada, né? Não conseguem se movimentar, às vezes ficam nas condições de miserabilidade, né? Porque sempre, eu já lendo sobre o assunto, dizem que tem que pagar o valor, né? O investimento que foi feito na viagem, que é muito alto, e aí no primeiro momento a pessoa entende que aquilo ali é necessário e vai indo e aquilo não tem fim. Não tem fim, vira uma bola de neve, né? Ela está sempre presa àquela situação, às vezes os documentos são confiscados, a pessoa não tem liberdade até para pedir um apoio, fugir ou procurar as autoridades, assim, geralmente os documentos são retidos. Olha só, e a gente olha para essa situação e você realmente não acredita que existe números assim expressivos em relação a isso, né? Essa é uma das modalidades, que são diversas, né? Tanto o tráfico para exploração sexual, o trabalho escravo, né? Os recrutamentos principalmente utilizando a pessoa também para traficar drogas. São diversas modalidades, as adoções ilegais, o tráfico de órgãos, né? E tudo isso a doutora cuida no Navara, né? É no Navara Criminal? Como é que funciona? O tráfico de pessoas, eu atuo dentro de um comitê de enfrentamento ao tráfico, né? É um comitê de enfrentamento ao tráfico composto por diversos atores, né? Uma rede, né? São vários segmentos de todos os segmentos, tanto da sociedade civil como os órgãos públicos têm os seus representantes dentro desse comitê e existe um planejamento, um estudo de como a gente trabalha para enfrentar essas questões, principalmente de a repressão, a prevenção, né? Existe todo uma logística com diversos atores atuando dentro desse comitê, né? Desde o Ministério Público, o Judiciário, a saúde, a educação, a sociedade civil, as igrejas. Esse comitê, ele age mais na prevenção? Ele atua em todas as áreas, ele é um comitê de prevenção e enfrentamento, né? Entendi. Mas assim, o nosso maior foco é trabalhar a prevenção para que se evite essas situações, né? Geralmente essas pessoas que acabam caindo numa situação dessa, geralmente são vulneráveis. São vulneráveis, a maioria são pessoas... A grande maioria. A grande maioria, né? Então você vê que é um problema, assim, de falta de políticas públicas mesmo, né? Exatamente. São falta de políticas públicas, né? Sim. De esclarecimento, né? Porque muitas vezes, assim, a pessoa quer progredir na vida, tem um sonho, e daí ela recebe uma proposta de trabalho e vai em busca de melhoria. E acaba se deparando muitas vezes com várias situações. Inclusive, no Mato Grosso, é muito forte, principalmente as situações de trabalho escravo. É gratificante você trabalhar com o que você gosta, com o que você vê que faz bem para as pessoas, deixa as pessoas bonitas, elegantes. Eu acho isso muito legal, entendeu? Regiane, tem algo que eu vejo no seu trabalho, através de você, lógico, é que a gente fala muito em empoderamento feminino hoje, as mulheres realmente tomarem posse desse momento que é nosso, né? Mas
sem perder a feminilidade. Uau, isso é perfeito. E é isso que você faz. Você aguça essa mulher feminina, sabe? E eu acho que isso aí, às vezes, há uma confusão com o empoderamento feminino, com o feminismo, sabe, da palavra, e essa perda da feminilidade. A mulher, para ser forte, para ser empoderada, ela não precisa ser masculina. Nem um pouco. Né? E você aguça esse sentimento nas Com mulheres. Com certeza, eu acho isso assim fantástico. Eu acho que a mulher, eu sou altamente defensora de que a mulher realmente tem que ter uma profissão, tem que trabalhar, tem que ter o dinheiro, a renda própria, tem que ser mãe. Eu sou mãe de um rapaz de 13 anos, eu sou super feliz. Para mim, assim, foi o maior presente que eu já tive na minha vida, entendeu? E eu acho que tudo isso soma muito, porque a gente tem que dá para ser dona de casa também, dá para cuidar do teu apartamento, da tua casa, do teu corpo, de tudo, entendeu? Eu acho que ser mulher, né? Dá para ser mulher, isso, Flaviane, dá para ser mulher. E nós temos essa habilidade, né? Sim, nós temos essa habilidade. Nós Esse conseguimos poder fazer várias fantástico coisas. e ele é só nosso. O homem, ele tem aquela força, né? Ele é resolutivo, eu diríamos isso. Eu acho que o homem e a mulher, cada um tem as suas potências, suas habilidades. Com certeza. E não deixando ele de ser homem e ela de ser mulher. Cada um acho com que seu cada um devido papel, né? Com certeza. Eu acho que é isso que está confundindo muito, né? Isso. É eu ser ativamente trabalhadora, ativamente economicamente sustentando às vezes uma parte do lar, mas isso traz uma energia masculina que eu particularmente, Flaviane falando, eu acho que excede aquilo que a gente precisa. A gente precisa trabalhar isso, Exatamente. né? Flaviane, você constrói imagens. Olha só, né? Que poder de tudo isso. Eu acho que as pessoas têm aí uma dificuldade de alinhar como ela quer ser vista. Exato. Nós falamos assim bem por cima sobre isso. E você decidiu construir a sua carreira sendo consultora de imagem e estilo. Exatamente. Por quê? Então, primeiramente, quando eu fui buscar a formação de consultora, eu fui buscar para um uso próprio. Eu queria saber essa tal paleta que todo mundo fala de cores, né? Só que antes disso, eu já tinha uma formação em coach. E aí, quando esse curso apareceu para mim, que é de uma escola francesa, apareceu primeiro com a chamada Coach de Imagem e Estilo. Eu falei, opa, olha eu acho que eu vou fazer, mas não quero trabalhar com isso. Eu trabalhava com agro antigamente. Eu falei, não, um ambiente totalmente masculino. Sim. E eu falei, não, eu vou lá fazer, vou saber minha paleta e tudo bem. E saí de lá apaixonada, realmente, porque me fez descobrir uma mulher que, na verdade, estava apagada. Estava apagada no sentido de estar uma confusão mental, do ser realmente aquela pessoa que, para estar perto dos homens, só tinha que estar muito de blazer. Esse era o meu sinônimo de elegância. E eu descobri que nada tem a ver com isso. Hoje a minha assinatura de estilo é o blazer, vocês vão me ver muito por aí, mas não é sobre estar sempre com blazer, que significa que é uma mulher elegante, né? Porque hoje, sabe, algo que eu fico um pouco triste é que a internet prega algumas coisas para as pessoas assim, que elas acabam se colocando dentro de caixinhas que não pertencem a elas, sabe? A gente, quando fala de estilo, uma mulher que seja um pouquinho mais natural, né, Regi? A gente estava conversando sobre isso. E você colocar essa pessoa o tempo todo num salto e num blazer, porque ela é assim que ela tem poder, é assim que ela vai ter autoridade. E não é sobre isso. E quando você diz para mim a construção da imagem, sim, eu falo assim que eu sou uma bússola, né? Eu dou o caminho e é um trabalho muito em conjunto com o cliente. Ele precisa também querer, porque eu falo que o meu case de sucesso, na verdade, depende do cliente. É ele, na verdade, depois colocar em prática tudo que nós dois construímos juntos. E o nós dois, eu digo, sabe, Elga, porque isso precisa falar muito da essência daquele ser. E aí que eu entro em contramão, talvez, com todas as consultorias de imagem, porque eu vou falar do ser primeiro, sabe? Eu vou ali num coach de imagem, vou descobrir... Você vai provocar um autoconhecimento? Exatamente. Eu vou descobrir como que a Elga se vestia quando ela tinha 7 aninhos, o que aquilo representava para ela, sabe? Às vezes... Isso tem a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver porque fala assim dos nossos medos. Então, ai, Flaviane, eu tenho pavor de amarelo. E eu falei, olha só, mas me conte mais. Me fala, por que esse pavor do amarelo? E aí a gente vai descobrir que quando ela tinha lá 4 aninhos, a mãe dela
colocava um vestidinho amarelo nela, todo cheio de bolinhas, e ela chegava lá na casa dos pais no dia do aniversário e o tio falava assim, você tá igual uma gema de ovo. Olha só. E claro, né, ela fala pra mim, Flaviane, hoje eu dou risada, mas olha como isso causou nela uma dor que a gente chama, né, de não gostar de amarelo. Eu nem me permito, eu nem compro amarelo para minha filha, ela dizia para mim, essa cliente. Então isso são coisas fortes, né, e aí claro, né, eu falo que eu não faço o trabalho de psicóloga, porque realmente eu não sou psicóloga, mas a gente, assim, aguça aquele autoconhecimento para fazer... Faz provocações. Exatamente, para se livrar de alguns pré-julgamentos que você tem de algumas roupas, dos acessórios. Eu falo assim, eu sempre levo as minhas clientes com a minha maleta de coisas, e aí eu falo assim, prova o meu. Espera que eu vou tirar aqui, prova o meu. E aí elas falam, olha, não é que é lindo? Então é sobre isso, sabe? Você se permitir e você fazer com que a pessoa levemente se veja. Porque eu sei que muitas mulheres, às vezes, dentro de casa, isso é normal. O marido vai falar, às vezes, está exagerado. Sim. A própria filha, ai mamãe, não, assim não. E sabe, isso vai te trazendo assim alguns constrangimentos que faz com que você fique sem acesso daquilo que te faz bem e daquilo que vai te trazer esse empoderamento, sabe? Te deixar bonita, porque, gente, um acessório é tudo. Eu falo assim, você precisa brilhar um tiquinho aqui, não sei, mas tem que dar o brilhozinho nessa roupa, porque isso faz bem pra gente, sabe? A gente costuma falar que o nosso cérebro, ele se move muito pelas nossas ações que a gente se comporta. E quando o nosso cérebro entende ali que a gente está fazendo uma ação ali, você se vendo no espelho, aquilo ali vai se favorecendo para você e você passa a usar. Os acessórios, eles, você falou de assinatura de estilo. Sim. Você falou que você usa o blazer. O blazer. O acessório, eles são ótimos para você usar como assinatura de estilo, né? Muito. A Regiane sabe falar muito sobre isso. Assim, nós temos cliente que ela não abre mão, tipo assim, de um colar um pouco maior por cima de uma blusa, entendeu? De um vestido, a argola, por exemplo. Vamos falar de brinco. Tem cliente que ele não abre mão de um brinco um pouco menor, mas em compensação nós temos aquelas clientes estilosas, aquelas pessoas que gostam daquelas peças um pouco maior, independente do local, elas estão ali bem, e isso aí é muito da pessoa. A Flaviane falou do coach. O coach hoje, ele é fantástico, é uma oportunidade muito grande para todo mundo, porque assim, eu, por exemplo, fiz coach. Eu fiz no IBC, com o José Roberto Marques, assim, e é fantástico porque isso te ajuda muito a você se conhecer, a você tirar algumas travas aí da infância, da vida toda, entendeu? Para que você possa se soltar um pouco mais, entendeu? Porque é onde tu consegue te enxergar, que tu tá mais bonita, sabe? Tu tá mais elegante, e todo mundo gosta disso.